Eu sinto que a leitura ela foi essencial para a minha formação enquanto pessoa e ela me salvou diversas vezes. Oi, clube! Como é que vocês estão? Hoje é domingo e tá bem frio aqui em São Paulo. Eu decidi nesse dia mais frio, ficar mais tranquilinho, mais reclusa em casa. E aí eu decidi fazer um vídeo crochetando e conversando com vocês sobre a minha relação com a leitura. Pra não ficar assim, só eu falando e vocês, tipo, ficarem só ouvindo. Se bem que assim, tipo, tem gente que gosta, né, de ouvir uma pessoa falando que nem podcast. Eu decidi ficar crochetando uma peça. Eu tô fazendo uma peça, gente, essa peça aqui, que é pra fazer uma blusa de verão. Ela fica. São duas partes, né? Essa aqui é a primeira. E aí tem uma segunda parte. E aí eu tô fazendo a primeira parte ainda. O final da primeira parte. E aí é pra ela ficar assim, sabe? Tipo, esse lado e o outro lado aqui. Eu vou botar uma foto aqui de referência pra vocês verem como que ela tem que ficar. E aí eu tô fazendo essa peça. Eu geralmente paro que crochê para mim é um hobby. E aí eu tô fazendo essa peça enquanto converso com vocês. Eu não fui uma leitora que foi incentivada pelos pais a ler, não da forma assim tradicional, né? Tipo, a minha mãe lia e aí eu via minha mãe lendo e comecei a ler. Não, tipo, não tenho nenhuma pessoa da minha família que tenha esse hábito quando eu era criança. Então, a forma como a minha mãe me incentivava a ler não era lendo, era me dando livros para que eu lesse. Só que ela era a forma dela de me incentivar, mas não era o suficiente, né? Então, geralmente a gente tem algum exemplo próximo da gente que nos ajuda a ficar mais interessado por algum hábito, né? Por, sei lá, eu gosto muito de fazer crochê porque a minha mãe faz, a minha avó faz, muitas pessoas da minha família fazem, e na minha cidade, na cidade que eu nasci, lá é muito pequenininho. Lá é difícil ter tanta coisa legal para fazer, tipo, que um adolescente, uma criança queira fazer, é, a não ser, tipo, coisas do campo, né? Tipo, brincar de casinha, brincar na rua com coleguinhas e tal. Fora isso, não tem muita coisa para fazer. Tipo, não tem shopping, não tem cinema, não tem nada disso lá na cidade onde eu nasci. Então, eu aprendi a crochetar e fazer artesanato com a minha família, porque eu vi eles fazendo, e eu tenho muita facilidade de fazer coisas olhando. E aí, a leitura, ela surgiu de um outro papel, assim. Eu comecei a ver amigas lendo, e aí eu não queria ficar para trás, né? Eu queria, tipo, fazer uma coisa legal também, que nem elas faziam. Então, eu comecei a pegar livro emprestado na escola. Mas antes disso, antes de começar toda essa minha trajetória aí de vendo os meus colegas estudando e querendo também fazer a mesma coisa, eu recebia da minha mãe uns livrinhos cristãos. Eu não sou cristã hoje, mas eu tinha os livrinhos da Bíblia, tipo, do Velho Testamento e do Novo Testamento, que eram, tipo, um livrinho, uma historinha, tipo, com ilustrações e tal, e um CDzinho de uma narradora contando a história, quando eu era criança. E isso me deixava muito, assim, entretida, né? Muito interessada na história. E aí eu comecei a ficar mais interessada. Então, eu acho que um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com livros que eu fiquei lendo por horas foram esses livros. Depois, um livro que me chamou muita atenção, e aí eu comecei a gostar mais de outros formatos de leitura, porque antes era tipo leituras bíblicas, né? Porque minha família era muito cristã, e aí minha mãe me dava esses livros cristãos para ler. Quando eu era bem pequena, tipo, talvez uns 5 anos, quando eu comecei a ler e tal, 5, 6 anos. Depois, eu acho que com os meus 10, 11 anos, eu comecei a ler mais coisas para minha idade. E eu estava na pré-adolescência, eu tinha muitas dúvidas sobre o amadurecer, sobre crescer, né? E aí, muitas das coisas que eu tinha dúvida, a minha mãe não me contava, ou outras pessoas da minha família não me contavam, porque é uma família muito silenciosa, não no sentido assim, tipo, de ficar caladinho na sua, não, é tipo de alguns assuntos, por exemplo, sobre relações amorosas, sobre é, tudo que envolve, assim, tipo, um contexto mais delicado, a minha família não conversava. E aí, como eu não tinha esse canal aberto, eu comecei a procurar nos livros essas conversas. Então, os livros, eles também foram um ponto de partida
para esse lugar desconfortável que minha família não conseguia responder e que eu tinha dúvidas. Eu era uma criança muito conversadeira, né? Muito curiosa e fazia muitas perguntas. Foi nos livros que eu encontrei algumas respostas. Aí tem um livro que eu comecei a ler e que eu fiquei muito focada, assim, tipo, eu li rapidão. E quando a gente é adolescente também, a gente lê muita coisa rápido, né? Acho que tem uma rotina um pouco mais flexível do que um adulto. Então eu conseguia ler bastante. E aí um dos livros que eu li, eu até separei aqui para mostrar para vocês e que eu fiquei obcecada, foi A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Eu sempre digo que foi o livro que me marcou, assim, foi o livro que me marcou na adolescência e que fez eu me tornar leitora, porque de fato foi o livro que me marcou e que me fez ser leitora hoje, porque eu li muito rápido. Depois desse livro eu comecei a ler Crepúsculo, que foi uma saga que me marcou muito, é tipo minha saga preferida de livros até hoje. E assim, eu sei que tipo não é a melhor escrita, não é o melhor tipo livro, mas foi um livro que marcou a minha infância, marcou a minha adolescência e eu vou sempre lembrar dele com bons olhos assim, porque foi um livro que me chamou a atenção para outras leituras, e aí eu comecei a gostar muito de ficção, focada em romances em geral, romances românticos, e aí eu comecei a ter mais gosto pela leitura em si, né? Tipo, eu comecei a perceber qual que era o tipo de livro que eu mais gostava. Eu comecei a ler livros cristãos bem pequenininha, depois eu comecei a ler de tudo um pouco, né? Muita literatura brasileira, muito livro infantil e infanto-juvenil, e aí tem o Pedro Bandeira como um dos destaques nessa época. E depois eu comecei a ler, tipo, livros de fora também, e muitos livros românticos. Por quê? Porque, tipo, eu acho que faz parte, né? Tipo, são livros que falam muito sobre a adolescência. A saga Crepúsculo, por exemplo, Crepúsculo, me marcou muito porque eu me identificava muito com a Bella, né? Eu me achava uma esquisita numa cidade pequena. É, enfim, há muito dos hábitos que eu tinha, né? De, por exemplo, ler, de gostar muito de cultura pop. A minha família não gostava. E aí eu não tinha muitos primos que se identificavam com os meus gostos também. E aí acabava que eu via na literatura, na saga Crepúsculo, uma identificação. Lia bastante livro da escola, muito livro assim da livraria, da biblioteca da escola, porque eu não tinha dinheiro para comprar livros, né, gente? Eu era tipo uma criança. E minha mãe também não tinha tanto dinheiro para comprar livros. Quando minha mãe podia comprar livros, ela comprava na revista Avon, porque na minha cidade não tem bibliotecas grandes, não tem livrarias, e, tipo, até hoje não tem livrarias. Tem uma biblioteca municipal, se não me engano, mas ela, assim, tem um acervo bem específico e bem pequeno. E tem as bibliotecas das escolas, né? Tipo, escola municipal, escola estadual. Muitos livros que eu queria, né? Tipo, lançamentos. Por exemplo, a saga Crepúsculo, eu comprei toda, né? Pedi pra minha mãe comprar toda na revista Avon, porque não tinha como eu comprar em São Luís, que era a cidade mais próxima de lá. Tipo, a gente quase não ia pra capital. E aí eu comprava pela revista Avon, pedia pra minha mãe colocar meu nomezinho lá pra receber quando lançava os livros. Cara, achava muito legal. Eu chegava na minha casa e ficava super feliz, assim, quando o livro chegava. Nossa, meus olhos brilhavam. Quando chegou, por exemplo, Amanhecer Parte 2, eu fiquei, assim, muito feliz, gente. Eu devorei o livro. Devorei muito rápido, assim, muito rápido. E o engraçado é que eu li a saga Crepúsculo quando eu vi o filme, o primeiro filme primeiro, no DVD ainda. E aí, depois disso, eu comecei a querer, tipo, eu soube que tinha um livro, né, e quis muito ler o livro. E aí, depois disso, só queria, tipo, continuar, né. Inclusive, eu incentivei as minhas colegas da escola a ler o livro também, elas ficaram obcecadas, a gente era Team Edward, na época, a gente era obcecado pelo Robert Pattinson, a gente ficava muito feliz quando lançava alguma coisa deles, tipo, sabia alguma notícia e tal do Robert Pattinson. Cara, assim, vivi uma infância muito boa com relação à literatura. Quando eu era criança, eu lia muito, 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 muito mesmo. Assim, acho que eu li mais de 100 livros durante o ano. E aí, quando chegou na faculdade, eu não tinha tanto tempo para ler, assim. Eu lia muito livro acadêmico, e aí isso acabava me deixando desestimulada a ler livros de ficção, né? Tipo, a minha paixão é por livros de ficção. Alguns livros teóricos, acadêmicos, eu gosto de ler, mas na sua maioria eu leio muito livro de ficção e algumas biografias.
mas biografias é bem pouco, assim. Mas eu gosto bastante também. Mas a maioria é de ficção e são, em sua maioria, também romances, né? Alguns de fantasia, alguns de ficção científica. Geralmente são romances clássicos ou contemporâneos. Eu sinto que a leitura ela foi essencial para a minha formação enquanto pessoa e ela me salvou diversas vezes. E eu digo salvar assim, gente, porque muitas das dúvidas que eu tenho de vida, muitas das relações que eu tenho hoje, muito do que eu conheço sobre, por exemplo, amor, eu peguei muito dos livros e do que eu lia, né, de ficção, de como são relações saudáveis, de como construir uma carreira profissional, de como ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, de como ter equilíbrio nas suas relações com amigos, com quem você se relaciona amorosamente, com seus familiares. Então, tudo que eu conheço de mundo hoje, muito eu devo para a literatura. E, enfim, acho que eu não consigo me ver no mundo sem os livros que eu li, assim, tipo, eles são parte de mim, me traduzem para o mundo. Muito do que eu sou hoje é por conta dos livros que eu li. Agora falando sobre livros, né, o que eu leio hoje, eu leio de tudo um pouco, mas principalmente ficção focada em romances, romances clássicos, romances contemporâneos, um pouquinho de biografia, um pouquinho de acadêmicos também, eu leio bastante, não leio bastante, mas eu leio um pouquinho de acadêmicos para continuar me informando sobre o mercado profissional. Hoje também eu trabalho com literatura, né? Uma parte da minha frente de trabalho é com literatura. Eu falo sobre livros na internet, eu falo aqui no YouTube e também falo no meu Instagram, no meu TikTok. Tenho algumas parcerias com marcas por conta disso. Mas assim, eu sinto que até hoje assim, não é uma cobrança para mim ler. Eu não me sinto pressionada. E quando eu me sinto pressionada, eu paro de ler o livro, vou ler outra coisa, paro de ler por um tempo. Mas assim, eu nunca fiquei muito tempo sem ler, né? Eu nunca fiquei sem ler por meses. Mesmo na época da academia, né? Mesmo na época da faculdade de jornalismo, eu lia bastante, mas eu não lia tanto ficção. Eu lia bastante acadêmicos. E aí foi uma fase ruim para a literatura de ficção, uma literatura mais ficcional, mas eu lia, né? Eu lia acadêmicos. Eu queria falar também sobre sentimentos, assim, o quanto que para mim foi importante entender os meus sentimentos com relação ao que eu vivencio no dia a dia, né? Eu sou uma mulher preta, eu vim de uma cidade muito pequena, eu fui a primeira da minha família a ir para a faculdade, eu fui a primeira em muitos lugares, assim, tipo, geralmente eu sou a única negra nos ambientes que eu circulo, então a literatura ela me ajuda muito também para me reconhecer nesses lugares, para me entender enquanto mulher negra, me entender nesses espaços, me acolher também, me entender, tipo, o que eu quero ser, qual é meu propósito, se eu tenho um propósito. Tudo isso a literatura me ajuda. Quando eu não tinha, por exemplo, como pagar uma terapia para lidar com as minhas questões, com os meus incômodos, os livros me ajudaram muito, assim. Tem um livro que eu li recente, que é esse livro aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, que é Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Esse livro aqui, eu acho que ele é ele é uma bíblia sobre amor, é isso. E muito do que eu entendo sobre relações amorosas, muito sobre o que eu entendo sobre amizade, sobre relação com o trabalho. Esse livro aqui, ele tem muito disso. Então, foi um livro que me ajudou muito. Hoje eu consigo pagar uma terapia, mas os livros foram a minha base de conhecimento por muito tempo e vai continuar sendo um dos meus apoios para a minha mentalidade. E esse livro aqui, por exemplo, é uma indicação boa sobre amor. Outro livro que fala sobre conhecimento, sobre se autoconhecer, e é ficção também, é esse livro aqui, da Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela. Esse livro aqui eu li o ano passado, eu fiquei assim, tão chocada, tão pensativa, assim, com esse livro. É um livro que fala sobre existência, é um livro que fala sobre não se contentar com a mediocridade. Pra mim, foi o que mais trouxe, assim, sobre uma pessoa que ela tá aquém, né, da sociedade, ela não é um ser que é levado em consideração, então foi um livro assim, muito importante para mim. Eu li com 28 anos,
E geralmente indico que a gente leia mais velho para poder entender mais sobre esse livro. Tentei ler Clarice na época do ensino médio, não consegui, era muito difícil para mim compreender. Indico também. Outro livro que eu fiquei assim muito interessada na escrita foi esse livro aqui, Bem-vindos à Livraria Rio Nandong. Também foi um livro recente que eu li. Eu gostei muito da escrita da autora. Fala sobre uma livraria, sobre a dona de uma livraria, que ela acaba tendo algumas decepções familiares e ela vê nessa livraria um ponto de recomeço, de início. Fala também sobre ansiedade, fala também sobre a nossa relação com o trabalho, até onde vai o nosso máximo no trabalho, até onde a gente consegue equilibrar as balanças para poder trabalhar e se sentir confortável no ambiente de trabalho. Foi muito bom para mim na época. É inclusive um livro que as pessoas chamam de literatura de cura. Então, ele é um livro bem confortável de ler, traz muitas questões para refletir. A dona da livraria não é a única personagem interessante desse livro, tem outros personagens muito importantes e também que envolvem essa questão com família, com trabalho, com o nosso bem viver. Eu acho que é isso, assim, esse livro é muito bom, indico também para vocês lerem. Outro que eu li e que eu gostei muito foi esse aqui, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Tem gente que vai discordar, que não vai gostar do final desse livro, mas eu gostei muito, eu acho que ele traz pontos importantes sobre violência doméstica e sobre a realidade do que a maioria das vezes acontece numa relação que tem violência doméstica. Gostei muito da escrita da Carla Madeira, foi o meu primeiro contato com a autora. Não é o meu preferido, o livro preferido dela é A Natureza da Mordida, mas eu acho que é um livro que me marcou porque foi o primeiro dela que eu li. E ele tem uma escrita mais poética, mais crua também, então eu gostei bastante dessa história. Leiam Carla Madeira, leiam Tudo é Rio, leiam todos os outros livros dela, porque são muito bons também. E eu indico bastante A Natureza da Mordida, porque é o meu preferido dela. Mas esse aqui foi o que eu li primeiro e que me chamou a atenção para a escrita dela. Outro que eu gostei bastante, que eu li este ano, foi o Ensaio de Despedida da Elisama Santos. Eu tô no segundo dela e eu gostei bastante porque foi um livro que me trouxe muito sobre maternidade, sobre a visão de uma mulher que já tem uma família, se sentiu perdida nessa relação com a família e principalmente com a filha. E ela escreve cartas para a filha porque ela quer ir embora de casa, ela quer fugir de casa, não aguenta mais a relação que ela tem ali naquele ambiente familiar. Então, ela escreve cartas para a filha dela e esse livro é nesse formato de cartas, dela contando sobre a vida dela e do que ela sente, do que ela vê de mundo, do que ela pensa para o futuro dela, do que ela pensa do passado dela e do presente também. Então é um livro muito bom, indico bastante. Essa autora aqui, foi meu primeiro contato com ela esse ano, a Elisama Santos. Aí li esse aqui, que é Ensaio de Despedida no começo do ano, e tô lendo agora Mesmo Rio dela, que também fala sobre relações familiares. Mas aí é a relação dos filhos e como eles veem a mãe. E aí são 3 filhos contando as perspectivas deles sobre a relação com a mãe. Por enquanto, Ensaio de Despedida foi um livro que eu gostei bastante e que eu indico super para que vocês leiam. E tô gostando também de Mesmo Rio. Aí um outro que eu li recente, que eu fiquei assim, maravilhada com a escrita, foi esse aqui, do Edouard Louis, que ele é um francês. Ele tá sendo bem falado aqui no Brasil, né? Todo mundo tá, tipo, falando bastante, falando bem dos livros dele. Esse livro aqui ele fala sobre a relação dele com o irmão. Tem inclusive resenha aqui no canal sobre esse livro. Eu gostei bastante. Fala de uma relação familiar que não é saudável, com um irmão que ele não gosta. E aí, eu gostei muito desse livro porque ele tem uns paralelos com a minha vida também. Então, eu gosto muito de livros que eu traga para minha vida. E ele fala sobre a relação dele, né, com a família e com o irmão dele, principalmente, que é um alcoólatra, que não foi uma pessoa legal na vida e que faleceu com 38 anos por conta do alcoolismo. Então, assim, não é um livro fácil, não é um livro legalzinho de ler, assim, tipo, que você vai ficar feliz de ter lido, mas é um livro reflexivo, é um livro que traz muitas pautas para você pensar na sua vida, principalmente se você tem alguma similaridade com essa história. Eu gostei bastante porque é um livro muito cru, assim, muito
eu não diria racional, mas muito realista. E acho que eu gosto muito de autores assim. A maioria dos livros que eu li são muito realistas. Então, esse daqui do Edward Louis, esse da Elisama Santos, Carla Madeira, Clarice Lispector. Cara, a Clarice Lispector é uma diva, assim. Eu deveria ler mais livros dela e vou ler mais livros dela. Então, assim, esse do Edward Louis é um livro muito cru. E se eu fosse escrever algum livro, assim, na minha vida, provavelmente seria um livro parecido com o Edward Louis, assim. Provavelmente seria um livro focado mais em autossociobiografia, que é o que ele escreve, e que outros autores brasileiros também escrevem. Então, esses foram alguns livros que eu li na vida e que eu indico, assim, muito. Esses livros são mais atuais, são livros que trazem perspectivas para o meu presente, né, para o que eu estou vivendo agora. Sim, para finalizar, eu acho que um pensamento que vem toda vez que eu leio é o quanto que esse livro vai ser importante para mim, assim, o quanto que esse livro vai agregar para minha vida. E aí eu digo agregar, não sentindo assim, eu vou trazer alguma lição. Não, pô, tem vezes que o livro que eu leio, ele não é um livro para me trazer lições, é para me deixar confortável. Tipo, eu li um livro agora Melhor que nos Filmes, que não é um livro que traz muitos ensinamentos, mas é um romancezinho leve de jovens adultos que estão indo para a faculdade, que estão descobrindo o amor, que estão descobrindo o que eles gostam na vida. E é um livro levinho, é um livro divertido de ler, e às vezes os ensinamentos são isso, é tipo a leveza que você também tem que colocar na sua vida. Tem livros mais complexos, como os que eu indiquei aqui, mas tem livros mais levinhos também, que eu leio no dia a dia. E aí, falando sobre, inclusive, ler no dia a dia, uma coisa que eu tenho assim como hábito é ler todos os dias. Mesmo que seja uma paginazinha, mesmo que seja 5 minutos, eu leio durante o dia. E eu leio só o que eu gosto, gente. Eu acho que vocês nunca vão me ver indicando uma coisa que eu não tô com vontade de ler. Tem vezes que, inclusive, eu leio um livro, aí eu paro e falo assim, não, eu vou dar uma segunda chance. E aí, se eu não gostar, eu paro. Em algum momento, eu já li alguns livros 2 ou 3 vezes para dar uma chance para ele de novo. Mas se não rolasse na terceira chance, eu já largo de mão, vou procurar outro livro para ler, porque tem vezes que não é um livro que eu tô interessada ou que vai me agregar alguma coisa, que vai, tipo, eu vou ficar interessada. Por exemplo, Clarice Lispector. Eu li quando eu era adolescente, né, quando eu, tipo, tinha lá os meus 16, 17 anos, acho que acho que foi nessa época, ou foi no início da faculdade, foi alguma coisa assim. E aí eu não consegui me identificar com a escrita da Clarice Lispector naquele momento, né? Eu achei, tipo, muito confuso. E aí falei assim, cara, mas quero muito ler essa autora. Sinto que eu preciso, tipo, explorar a leitura, a escrita dela. E aí, quando eu tava agora o ano passado com 28 anos, eu fui ler. E aí foi muito bom pra mim, assim, foi uma escrita que me chamou muita atenção e que eu fui ler e tal e gostei. E aí, é isso, assim, tipo, tem vezes que eu abandono um livro e depois eu volto pra ler e ele se torna um dos melhores livros que eu li. E tem vezes que não, tem vezes que não funciona mesmo, paro de ler, tem uns livros que não conversam comigo. Teve um livro da Aline Bay que eu li recente que eu não me identifiquei, mas aí eu vou dar chance pra um outro livro dela pra ver se continua esse mesmo sentimento, assim, de uma coisa que não me identifico com a escrita ou com a história e tal. E é isso, assim. Tem vezes que não vou me identificar mesmo e eu parto para outro livro. Eu leio geralmente 1 hora por dia. Tem vezes que eu leio bem mais, porque tem vezes que eu preciso falar sobre esse livro com certa urgência. Mas, de modo geral, o livro para mim é um prazer, assim, é um hobby, é uma coisa que eu quero levar para minha vida toda. Mesmo, por exemplo, se um dia eu desistir de falar de livros na internet, se eu sentir que não quero mais falar e tal, a leitura vai continuar sendo um caminho para mim, assim. Sempre vai estar na minha vida. Provavelmente até eu ir. Então, acho que é isso, assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais conversado. Eu vou continuar crochetando aqui, vou continuar fazendo o que eu estava fazendo nesse dia frio, nesse dia mais silencioso. Obrigada por terem assistido até aqui o meu vídeo. Tô muito feliz de estar conversando com vocês sobre literatura. E essa é a minha história com a literatura. Não é uma história tipo, oh my goodness. Tipo, mas é a minha história com a literatura. Ela me salva todos os dias.
e fico muito feliz de estar gravando aqui para vocês falando sobre literatura. A literatura me move e fico muito feliz de falar disso com vocês. Tenham uma boa semana, tenham boas leituras. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo se você gostou, de compartilhar com amigos, de comentar, dizer o que você acha. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comentar livros para eu saber que você veio até o final. Tchau!